Nem sempre a gente tem tempo para mergulhar em um RPG de 100 horas ou passar semanas no mesmo jogo. Às vezes, a gente só quer pegar um jogo no sábado de manhã, zerar até domingo à noite e sentir que teve uma experiência completa. E foi por isso que eu comecei essa série, Jogos de Final de Semana. A ideia é trazer jogos curtos que você consiga zerar em um final de semana apenas, entregando uma experiência rápida, porém marcante. Hoje vamos falar de Pico Nico. Talvez esse seja o jogo que melhor representa essa série, porque ele é pequeno, podendo levar de 3 a 4 horinhas para zerar. E eu preciso confessar uma coisa, quando eu bati o olho nesse jogo pela primeira vez, eu imaginei que seria aquele típico jogo indie que você joga por algumas horas, dá umas risadas e segue pro próximo. Mas eu tava completamente errado, porque por trás dessa aparência quase infantil, existe um jogo surpreendentemente inteligente. Um jogo que conseguiu me fazer rir, me divertir e principalmente refletir sobre coisas que eu definitivamente não esperava encontrar nesse mundinho adorável. Então, se você tá olhando para essas imagens de fundo e pensando que esse é só mais um joguinho engraçado, aguenta aí, porque esse jogo tem muito mais acontecendo do que parece. Você joga como um círculo vermelho com pernas, e logo nos primeiros minutos do jogo, os habitantes daquele mundo entram em pânico, porque acreditam que você é um monstro perigoso. O que seria uma informação preocupante, se você literalmente não fosse um feijãozinho vermelho com olhos. E essa é uma primeira pista de algo que Pico Nico faz muito bem, que é brincar com as aparências. Porque nada nesse jogo é exatamente o que parece ser. Os personagens são bobos, as situações parecem aleatórias, as missões parecem apenas desculpas para fazer piada. E os diálogos são cheios daquele humor absurdo, que constantemente me arrancava aquelas pequenas risadas, sabe? Bem naquele humor leve, que deixa a aventura sempre mais agradável. Só que conforme eu avançava, eu comecei a perceber um padrão. Toda vez que eu ajudava alguém, existia algum problema estranho acontecendo por trás. Uma comunidade enfrentando dificuldades, uma vila tomando decisões que claramente não faziam sentido, pessoas acreditando em promessas que pareciam boas demais para serem verdade. E situações que começavam a parecer familiares demais. Sem perceber, eu parei de enxergar aquilo como uma sequência de piadas e comecei a prestar atenção no que o jogo realmente estava tentando dizer. Foi aí que me caiu a ficha. Pico Nico não usa o humor apenas para divertir. Ele usa esse humor para falar de temas muito maiores do que eu esperava encontrar quando eu comecei a jogar. E o mais impressionante é que ele nunca interrompe a aventura para explicar a sua mensagem. O jogo simplesmente apresenta as situações, os conflitos, os personagens que fazem você chegar às suas próprias conclusões. E foi justamente por causa disso que a história acabou sendo muito mais interessante do que eu imaginava. Mas curiosamente, também foi ela que me deixou com a maior crítica ao jogo. Não porque a mensagem é ruim, na verdade é justamente o contrário. Eu sinto que Pico Nico chegou muito perto de dizer algo realmente especial e acabou parando um passo antes. Mas guarda essa ideia, porque eu quero voltar nela no final do vídeo. Mas, claro, uma boa mensagem não sustenta um jogo sozinho. E felizmente, a jogabilidade de Pico Nico também é excelente. Se eu tivesse que definir a jogabilidade em uma única palavra, essa palavra seria refinada. A movimentação é extremamente gostosa. Pular, correr, explorar os cenários acontece de uma forma muito natural. O jogo tem uma física que você se acostuma bem rápido, e em momento nenhum eu senti que eu estava brigando com os controles. Os puzzles seguem a mesma lógica, eles são bem simples, diretos e intuitivos. O jogo raramente tenta te prender durante vários minutos em um único desafio. Ao invés disso, ele apresenta uma ideia, deixa você brincar com ela por um tempo e segue em frente antes que ela fique repetitiva. Isso cria um ritmo muito agradável. A estrutura de fases me lembrou bastante os jogos clássicos do Mario. Cada área apresenta uma novidade, uma mecânica nova, um obstáculo diferente, uma nova forma de usar algo que você já aprendeu. Outro detalhe que ajuda muito são os minigames que ficam espalhados pelo mapa. Nenhum deles é particularmente complexo. Na verdade, todos são bem simples, mas eles aparecem exatamente na hora certa. Quando você acha que já viu de tudo que o jogo tinha para oferecer, ele apresenta uma brincadeira nova e muda completamente o ritmo da experiência por alguns minutos. Os chefes, ou melhor, o chefe,
também merece destaque. Cada vez que você enfrenta ele ao final de uma fase, uma nova mecânica é apresentada. Os confrontos são fáceis de entender e variados o suficiente para que nenhuma batalha pareça apenas uma repetição da anterior. Visualmente, Pico Nico é extremamente simples, mas isso está longe de ser um defeito. Na verdade, boa parte da personalidade do jogo vem justamente dessa simplicidade. Os personagens são construídos com formas básicas, os cenários não possuem uma quantidade absurda de detalhes. E mesmo assim, tudo possui uma identidade muito única. O jogo está sempre tentando te impressionar com carisma, e ele consegue. Depois de algumas horas, aqueles personagens compostos por círculos, quadrados e silhuetas simples já ficam gravados na sua memória. E isso vale para praticamente todos os aspectos de apresentação do jogo, inclusive a trilha sonora. A trilha sonora segue exatamente a mesma filosofia do resto do jogo. Ao invés de criar dezenas de músicas completamente diferentes, Pico Nico constrói praticamente toda a sua identidade sonora em cima de um único leitmotiv. Ou seja, é uma melodia principal que reaparece durante toda a aventura, só que ela nunca aparece da mesma forma. Dependendo da área, do momento ou da situação, essa melodia recebe novos instrumentos, novos ritmos e novos arranjos. Ela pode soar alegre em alguns momentos e muito tranquila em outros. Mesmo ouvindo essencialmente a mesma composição durante todo o jogo, ela nunca parece repetitiva. Na verdade, quando os créditos começam a subir, aquela melodia já ficou completamente associada ao mundo do jogo. Pico Nico é um jogo muito curto, divertidíssimo e muito carismático, e é extremamente bem executado em praticamente tudo que ele se propõe a fazer. Mas, como eu comentei mais cedo, existe uma única coisa que me incomodou. Pico Nico passa boa parte da sua narrativa mostrando pessoas percebendo problemas, se organizando e mudando uma realidade que claramente não estava funcionando. A mudança acontece, a vitória chega e então o jogo acaba. Infelizmente, essa é uma limitação que aparece em muitas outras obras. E não é só pela obra ser curta, igual é o caso, porque eu consigo lembrar de várias séries e filmes longos que caem no mesmo problema. Elas conseguem imaginar o fim de um sistema repressor, mas raramente conseguem imaginar o que vem depois. Como se a mudança fosse o ponto final da história e permanecesse para sempre no campo da utopia, da imaginação ou do felizes para sempre. Só que mudança de sistemas não terminam quando uma revolução acontece. Na vida real é justamente aí que começa a verdadeira mudança. Por isso eu sinto que Pico Nico, assim como outras obras, perde uma oportunidade única. Não porque ele precisava dar uma resposta definitiva, mas porque poderia explorar a ideia de que existe vida depois de uma revolução. Ainda assim, isso não diminui o mérito do jogo. Muito pelo contrário. O simples fato de um jogo tão pequeno conseguir levantar esse tipo de reflexão já faz dele uma experiência muito mais interessante do que a sua aparência sugere. Você entra esperando um joguinho engraçadinho sobre um feijãozinho vermelho com pernas. E você sai pensando sobre desigualdade, poder, exploração e sobre como as sociedades podem sim mudar.